Tipo, é natural, assim, é um bate-papo mesmo. Uhum. Geralmente eu faço as mesmas perguntas que servem para as pessoas se conhecerem. E eu até fiz hoje um vídeo falando de. Eu não tinha uma técnica, então eu criei umas 6 perguntas, mais ou menos, que eu vi que servia para tudo, sabe? Para a Para gente todos. saber Uhum. quem é a pessoa. Mas, primeiramente, primeira pergunta clara é tipo, cara, qual é o seu nome para a galera que não te conhece e da onde você fala? Porque eu também não sei ainda, eu não vi ainda com detalhes. E depois eu também posso falar um pouco da onde eu vim também. Mas fala aí. Uhum. Bom, meu nome é Mariana, eu sou educadora financeira e eu estou atuando hoje aqui na cidade de Palestina, interior de São Paulo. Acho que quase ninguém conhece, mas quando eu falo aqui, é uma cidade muito pequenininha, mas quando eu falo aqui, eu sempre coloco como referência São José do Rio Preto, porque São José do Rio Boa. Preto já é uma cidade mais conhecida aqui no interior de São Paulo, então eu fico muito do ladinho aqui de São José do Rio Preto. E há 3 anos que eu estou morando aqui, na verdade eu sou do Paraná, mas eu vim para cá porque meu esposo trabalha numa empresa aqui e a gente veio por conta da empresa. Cara, que legal. Essa cidade realmente eu não conheço. Eu sou de Bauru, interior de São Paulo. Ah, Bauru eu conheço. Conhece? Então, a Exposição Uhum. José Rio Preto, eu já lembrei mais o caminho. Uhum. E eu morei Não é 8 anos tão lá em São longe. Paulo, cara. Tipo, fiquei 8 anos lá na capital. Eu nasci Uhum. de Bauru e voltei agora também por causa da minha esposa. Assim, a gente encerrou nosso ciclo em São Paulo. Ela estava na Uhum. universidade e eu tinha uma cafeteria lá. E essa cafeteria, ela já estava indo bem, mas não tinha lucro até. Eu preciso depois. Essa parte financeira foi onde a gente teve alguns erros que a Uhum. gente, como eu posso dizer, crescemos muito de faturamento, inclusive status, parecia que eu era o empresário, com funcionários, giro, tudo crescendo, e a gente não tinha a parte financeira em ordem. E é o que faltava muito para a gente não perceber que tudo que crescia, crescia os custos juntos, né? Depois a gente foi ver que a Isso. galera queria que a gente crescesse mais ainda, queria até abrir, tipo, convites, abre a cafeteria em um co-work, abre uma cafeteria em outro lugar, só que era uma bucha, porque se eu abrisse eu ia gerar mais problema É. financeiro para os outros. E aí eu mudei para Bauru. A minha esposa passou um processo seletivo na minha cidade de novo e a gente mudou para cá. Então, a gente é do interior de São Paulo. Eu conheço gente do Brasil inteiro, mas eu acho legal a galera que é do interior, que ela tem a qualidade de vida melhor, né, cara? Sim, com certeza. Hum. Outras coisas que eu acabo conversando, quando eu vou trocar uma ideia com pessoas no network, principalmente é para eu saber se a longo prazo eu tenho muitos sonhos. E eu sempre penso, poxa, se eu conhecer pessoas, não só a parte financeira tem que estar em ordem, mas pessoas rápidas para eu engatilhar em fazer negócio. Eu percebi isso no café. Então, geralmente, quando você crescia, eu precisava, às vezes, de um contato financeiro rápido, eu precisava de um designer rápido, de um cara jornalista para fazer uma assessoria de imprensa. E aí eu via que eu buscar gerava sempre aquele problema. Poxa, será que o cara é bom? Será que é de confiança? Então eu comecei a praticar ter várias pessoas engatilhadas que eu converse para poder às vezes chamar para algum projeto, para aprender. E aí eu queria saber assim, o que você fazia antes de ser consultora financeira? Porque eu acho que essa pergunta ela pode trazer bastante. Às vezes pode conectar você com alguém que olha e fala, pô, eu também já fiz isso, ou eu já tive essa mesma dor, ou eu já fui dessa profissão. Então, o que você fazia antes, saca? Então, Rodrigo, eu comecei a trabalhar muito cedo, assim, eu sempre trabalhei em empresas a vida inteira. E assim, desde os meus 18 anos, eu trabalhei numa empresa privada mesmo da minha cidade, lá no Paraná. Então, lá nessa empresa eu fiquei 12 anos e eu atuei como área de vendas, financeiro, exportação. E a última função foi RH, então eu fui também gestora de RH, contratava pessoas, mandava a gente embora, enfim, também tinha essa Caraca! parte. Logo depois eu fui para a Seara, então, né, que é a empresa de frango aí, né, famosa. Uhum. Então, trabalhei 4 anos, aí eu mudei totalmente a minha área de parte empresarial, mas eu fui para uma área de gestão de ferramentas da qualidade. Então, eu trabalhei quatro Pô, anos com PDCA, com treinamento de funcionário, agendamento de reunião, padronização, 5S. Então, era uma parte de gestão da qualidade dentro da empresa Seara, então eu fiquei 4 anos lá.
Então, essa foi a minha, assim, carreira, né, durante todos dos meus 18 até os 30 e poucos. Aí, depois, surgiu, eu estava no Paraná, trabalhando na Seara ainda, surgiu a oportunidade no meu esposo vir, a gente trabalhava na mesma empresa, ele também trabalhava lá. Dele vir para cá, né, para São José do Rio Preto, aqui próximo, e eu abri mão do meu trabalho, então eu sempre fui muito assim, sempre trabalhei demais, a vida inteira não parei, que nem na Seara era tipo turnos da madrugada, 24 horas e tal. E adorava, assim, sempre estar no meio de pessoas, né? Liderança, treinamento. E aí vim para cá e eu tive que abrir mão do meu trabalho, depois de quase praticamente 15 anos trabalhando aí registrada e tal. Tive que abrir mão. Vim para cá, não trabalhei, fiquei 3 anos sem trabalhar, porque Caraca. aqui, assim, parada, vamos dizer, fiquei cuidando de casa, né? Porque, na verdade, a gente só Sim. namorava, e aí a gente decidiu noivar e casar para vir embora para cá. E realizar o sonho também dele, né? Mas assim, porque era uma empresa assim que era o sonho da vida dele trabalhar. E eu vim. Mas aí eu falei assim, era um outro ciclo diferente, foi muito difícil, não foi fácil, porque como eu trabalhei a vida inteira, então ficar sem trabalhar, ficar dentro de casa e ser dona de casa. Mas assim, aos poucos eu fui me adaptando, porque eu acho que isso é uma coisa que te coloca na cabeça da gente, né? Ah, agora eu sou do lar, agora eu sou dona de casa, agora o que, que eu vou fazer? Mas assim, eu acho que tomar conta da casa, afazeres de casa, peguei a administração da parte financeira da minha casa também para cuidar. Então eu fui assim sempre buscando não ficar parada para a cabeça também não parar. Então eu continuei estudando, daí comecei a estudar sobre investimentos, livros que eu gosto muito de ler. Não parei, né? Mas não tinha oportunidade de emprego aqui, porque para ir para Rio Preto é longe e assim tem pedágio, tem que gastar o gasolina, então não compensava. E aí foi então que depois de 3 anos decidi fazer um curso em educação financeira para trabalhar online. Então eu acho que o Zoom trouxe, na pandemia, na verdade, né? Trouxe essa Aham. facilidade para a gente poder, né, conhecer pessoas, assim como a gente está fazendo aqui agora, poder trabalhar. Eu posso trabalhar no, conhecer gente do Brasil inteiro e ter clientes do Brasil inteiro. Então, Uhum. acho que depois de 3 anos eu tomei uma decisão assim, eu preciso fazer algo que me conecta com as pessoas de uma forma que eu posso fazer dentro da minha casa. E ganhar dinheiro, né? A gente não pode abrir mão disso. Mas Cara, aí foi que eu me encontrei nessa profissão e hoje eu tô atuando, já faz um ano que eu tô atuando como educadora financeira. caraca, velho, olha que louco, tipo, tudo que você falou, eu comecei a perceber que quando a gente pergunta isso, assim, o que você já foi antes, é muito legal, porque às vezes a gente só conversa na parte financeira, que é a tag que a gente coloca, né, a hashtag que a gente põe pra gente, tipo, eu sou de marketing digital, eu sou de finanças, ou mesmo um médico fala, eu sou médico. Só que, tipo, a gente não olha, às vezes, o que o cara já foi, né? E muitas coisas que você falou de qualidade, agrega muito no seu perfil, né? Tipo, agrega muito para o que você faz hoje. E, principalmente, também desperta, às vezes, aquela familiaridade, porque eu trabalhei com isso, não tô zoando. Tipo assim, meu primeiro, na hora que você falou isso, olha que louco. Se eu não tivesse perguntado, eu vejo muito isso no network. As pessoas às vezes não perguntam coisas do passado, só que o passado às vezes pode conectar muito com a pessoa. Eu fiz um curso de formação de consultores em gestão da qualidade em Bauru, só que eu tinha 20 anos. E eu virei coordenador de vendas dessa empresa da ISO 9001, o Valério Brizotti, é um engenheiro formado pela Unesp aqui em Bauru. E aí, desse curso foi onde eu abandonei a faculdade de administração, porque eu vi que o que você fez da ISO era mais completo, me dava mais grana naquele momento, que propriamente se fazer terminar a faculdade. Eu sou meio rebelde, sabe? Eu fui pelo caminho que eu coordenava a equipe, subi um pouco minha cabeça, falei, meu, tá sendo muito top trabalhar nessa área. E tudo que eu aprendi lá, 5W2H de processo, 5S, velho, tudo É organização padronização. você usa na tua vida, né? Tipo, Sim. para fazer. E eu fiquei curioso também. Você chegou a fazer faculdade, tipo, nesse período para você entrar, né? Ou você foi direto para esses cursos já? Não, assim, a faculdade, quando eu morava no Paraná, não tinha muito assim, eu não tinha condições de fazer faculdade particular. Então, eu optei em faculdades estaduais que tinha próxima da minha região. Então, Pode crer. primeiramente, com 18 anos, eu fui fazer letras em inglês. Nossa! Então, eu tenho a formação, olha só que louco. Eu tenho a formação em letras em inglês e pós-graduada em língua inglesa. Então, a minha ideia inicial, mesmo trabalhando numa empresa pequena lá no Paraná, a minha ideia inicial era dar aulas.
Assim, se eu não me adaptasse tanto na empresa, eu trabalhei porque eu precisava trabalhar mesmo, queria trabalhar com 18 anos, né, para ter minha independência. E aí eu falei, não, mas eu vou fazer uma formação, porque se caso, né, não der certo na empresa, vou dar aula. E era uma coisa que eu sempre gostei de ensinar, independente o que, eu gostava de lidar com pessoas e ensinar. Fiz a faculdade, mas assim, a empresa foi me levando para outro rumo. Eu comecei assim a crescer e subir na empresa. E aí, assim, o salário, não desmerecendo de maneira alguma, mas assim, o salário na época para professor não era atraente para mim com o que eu ganhava nessa empresa. E eu era, assim, muito cargo de confiança dos meus patrões, então eu não abri mão da minha empresa, porque eu fiquei 12 anos lá, né, eu fazia tudo, eu era, tipo, braço direito deles, então, assim, não quis, fiz a faculdade, finalizei, mas não quis exercer a profissão. Logo depois que eu já fui para a Seara, aí eu fiz administração e eu fiz MBA em gestão empresarial, então eu fui para a área Caraca! administrativa. Então aí eu fui mudando um pouco o rumo nessa parte, porque foi a área que eu fui assim me apaixonando, ficar dentro de empresas, lidar com pessoas e gestão, né? Que a gente gosta bastante dessa área. Então aí eu fui para essa área. Então aí depois disso, né? Muito tempo depois que eu tô aqui agora, que eu fiz a formação em educação financeira e fui para a área mais financeira mesmo, investimentos, enfim. Cara, que legal, porque, tipo, isso tudo que você tá falando é muito louco, porque você começou meio que estudando, né? Tipo assim, para ser professora, porque para ser professor você tem que estudar. E aí, do nada, você começou a entrar no profissional mercado, que é o grande medo de todo estudante, né? Que é sair da faculdade e ir para a área mais porrada, né? Que é esse mercado. E do mercado você começou a aprender, pegou a parte disso tudo, começou a aprender técnicas de gestão para dominar o assunto do mercado, né? E aí, tipo assim, Sim. uma coisa que eu acho louco, você ficou 3 anos parado. Nesses 3 anos parado, quando você saiu de 12, 13 anos que você teve know-how na empresa, você não entrou para uma empresa porque você não quis, para realmente dar um suporte na casa, ou você teve uma dificuldade de se recolocar no mercado só para entender se o mercado realmente está muito louco de não contratar alguém que tem 12 anos, investe em curso e tudo. Não, Rodrigo, foi isso, foi um pouco assim, eu quis é, parar, de certa forma, porque assim, Boa, da hora. eu consegui transferência do Paraná para uma cidade próxima aqui de Rio Preto, que chama Guapiaçu, na Seara mesmo, só que era outro polo, né, da Seara. E eles me contrataram, porque eles já me conheciam, não, Mariana, transfere para cá, vem. Porém, era longe para eu ir. E assim, a Seara é uma ótima empresa, te dá uma experiência enorme, não tem um pingo para reclamar. Porém, por outro lado, ela te suga bastante, no sentido assim, eu sempre trabalhei muito lá. E como eu tinha que pegar muita estrada, às vezes era de madrugada, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, era na rodovia, né? Então eu já estava um pouco cansada, eu já estava querendo procurar uma outra fonte de renda, já estava querendo sair antes de vir para cá. Quando eu vim, eu falei, não, eu vou precisar ficar pelo menos uns 3 meses, 4 meses, até meu esposo passar na experiência, porque meu medo era assim, nós dois viemos, e vai que o serviço dele não dá certo, e eu também, eu consegui o trabalho aqui, vai que também, né, pelo menos um tá trabalhando, né, então é isso que a gente pensou. Exato. E aí eu falei, não, eu vou tentar. Tentei 4 meses ficar e eu achei muito puxado e eu falei, não, agora eu acho que chegou o momento. E ele falou, Aham. olha, eu passei na experiência aqui, tá tudo tranquilo, a empresa tá gostando de mim, abre mão do teu trabalho. Ai, Da Rodrigo, hora. daí foi difícil. Eu abri mão, mas assim, fiquei um ano muito assim, eu coloquei muita coisa na minha cabeça, falei, gente, não é possível, fiquei em casa. Descansei tudo, mas porque eu tava muito já, eu trabalho, quando eu foco numa coisa, eu 100%. Então, eu acho que eu também me dedico muito e aí eu acabei até me prejudicando saúde, tava muitas coisas me prejudicando também. Aham. Passou um ano tranquilo, foi difícil e tal. No segundo ano, eu falei, não é possível, eu preciso começar a estudar, pelo menos comecei a estudar em casa. Então, aí, assim, até mandei currículos, olha só. Abriu vaga no banco da minha cidade aqui, de 10 mil habitantes. Fiquei entre duas concorrentes, tinha que passar naquela CPA 10. Passei na CPA 10, nunca tinha estudado nada sobre investimentos, precisava de uma provinha para passar, para ter uma certificação. Passei, mas aí eles escolheram uma moça que era daqui, porque como eu era de fora, então eles acharam, assim, pelo que me falaram depois, queria uma pessoa que era família dali.
Daí desisti, falei, acho que não era para mim, Deus não queria que eu trabalhasse em banco, deixa, tal. E aí, para Rio Preto, como eu falei, o caminho é longo, aí eu teria que estar ganhando super bem também, porque gasto com carro, rodovia, pedágio, tô para ir para voltar. Então não compensava a questão de valor também, aí também não fui mais atrás. Fiquei em casa. E aí foi uma coisa que eu decidi mesmo, passar esse tempo para ter um tempo para mim também. Cara, muito legal isso, porque você costuma. Você teve, tipo, praticamente um ano sabático, né, para você se conhecer, conhecer o Sim. que você gostaria. E eu acho, assim, que a galera que entra no digital, eu tô conversando com muita gente, tem aquele que de luta, às vezes, pelos mesmos inimigos. Por exemplo, a rotina do trabalho estressante, para ficar mais próximo, muitas vezes, da família, né? Então, eu penso Uhum. muito que o digital pode proporcionar essa parada e é um preço que é caro, né? Porque você tem que começar tudo do zero, é um mercado diferente e tem que começar a se estabilizar. Então, é um negócio, é um desafio grande, né? E eu percebo que a sua profissão que você está fazendo, você tem muito valor, né? O mercado ele é muito concorrido, mesmo você tendo todas essas habilidades. Eu conheço muita gente no marketing digital que nem tem a boa parte dessa história, que você veio de uma faculdade pública, né? Tipo, da grana, você teve que estudar para ir lá, fez a carreira 12 anos, não é para qualquer um, é um relacionamento longo de empresa. Uhum. E você tendo toda essa habilidade, ainda assim mostra que o mercado ele é concorrido, mas essa habilidade sua pode ser muita habilidade para quem está começando em outra área, igual você está indo agora para essa parte digital, né? E Sim. tipo, no digital, você acha que você entrou mais por realmente buscar realizar os seus objetivos, tipo assim, de ter mais essa flexibilidade? Foi mais rebeldia mesmo? Falou, meu, não aguento mais, quero empreender. Por que você quis entrar no digital? Porque você poderia ter não entrado no digital, mas sendo só uma Uhum. consultora que ficasse em off, né? E assim, Rodrigo, claro, eu não tô me gabando, né, pela vida que eu tenho, mas dizendo assim, hoje, se eu não quiser trabalhar, assim, hoje a renda que eu tenho aqui, o meu esposo, ele até falou, pare de trabalhar, faz uma coisa que você gosta. Graças a Deus, assim, não faço isso porque eu preciso. Eu acho que isso foi uma coisa, assim, que eu tomei uma decisão pelo fato de achar que eu tenho muito ainda a contribuir com as pessoas. Então, assim, eu tenho muito conhecimento, eu li muito, eu aprendi muito, coloquei isso na minha vida. Então, nesse ano que eu fiquei aí parada, o que mais eu refleti é que nos livros também, que eu estudei muito, é a questão assim, eu tenho uma missão ainda na minha vida, eu tenho 36 anos e eu acho que mesmo que eu não esteja numa empresa CLTista ou qualquer outra coisa assim, mas eu sentia que eu tinha uma missão de passar o que eu estou vivendo, o que eu aprendi para mais pessoas. Então, eu acho que o propósito maior do digital para mim hoje no Instagram não é virar blogueira, não é ficar fazendo. Claro que a gente precisa de algumas estratégias, você sabe muito bem disso, né? A gente precisa ter aquela consistência, mas assim, o mais assim, para mim hoje, o mais importante não é nem questão até financeira. O mais importante é a minha missão em ensinar quanto mais pessoas eu puder, assim, ajudar nessa questão que eu vejo assim que é muito falha no Brasil, muito ruim ainda o sistema educacional na parte financeira, né? Então a gente tem muito que aprender e eu acho que se eu puder fazer isso, para mim já vai ser assim uma grande realização. Cara, muito legal. Cara, é muito top a sua história, eu tô achando muito interessante. E eu acho muito legal também fazer perguntas que eu tava pensando assim, para a galera poder conhecer você e vice-versa, para o pessoal entender um pouquinho mais. Tipo assim, com que você trabalha hoje nessa parte financeira? Porque muita gente pode estar simplesmente ah, começando uma carreira e a pessoa ainda não tem a ideia. Mano, derrubei água aqui no meu teclado, estou limpando o que eu estou falando. Muita gente pode não ter essa ideia da importância da educação financeira. Então, eu sempre penso o seguinte: Uhum. que a educação financeira ela tem muita gente que nem sabe o que é ter uma educação financeira, né? Então, tipo assim, o que você falaria para essa galera que não manja? Desculpa, procurando.
que não manja o que é a educação financeira de fato. Assim, qual que é uma visão geral de educação financeira para a galera ter uma ideia o que faz você, o que você faz? Primeiro ponto, a gente começar a pensar assim, né? A gente tem muitas crenças limitantes, né, Rodrigo? A maioria das pessoas, acho que quando a gente vai falar de dinheiro, até quando eu comecei a falar disso no Instagram, uma das primeiras coisas eu pensei assim, mas as pessoas têm um pouco certo de, né, um tabu com relação a dinheiro, acha que a riqueza, ser rico, né, pode sei lá, uma coisa assim ruim, uma coisa do mal, né? As pessoas, Sim. talvez a maioria das pessoas que tem um pouco mais a mente fechada, elas não enxergam isso como uma coisa boa, sempre leva para uma coisa ruim. Então, acho que a gente tem que começar a desmistificar isso, né? Quebrar esse paradigma que não, que a educação financeira, ela é para quem ganha um salário mínimo, ela é para quem ganha, sei lá, 10 salários mínimos, ela é para todo mundo, ela é para uma criança que está começando a se formar. Então, o que a gente precisa entender? É se educar no sentido de que a gente pode viver hoje muito melhor do que a gente está vivendo. E não pensar assim, eu vou cortar todos os meus gastos, eu vou reduzir tudo, eu não vou... Não, não é isso, porque muita gente pensa assim, mas agora eu preciso cortar o meu lazer para poder desfrutar isso no futuro. Não. A educação financeira é para você desfrutar o seu presente tanto quanto o seu futuro, mas de uma maneira tranquila, que você consiga ter a sua reserva de emergência, que você consiga ter um dinheiro dentro do seu padrão de vida. Então, assim, tem gente que acha, né, pensa quando a gente vai falar de riqueza, porque isso é ruim, isso daí, ixi, a pessoa vai ficar, é corrupto, né? A pessoa vai ficar... Não, gente, isso aí já vem da pessoa. O que a gente precisa entender é que com a educação financeira, você vai ter uma vida mais próxima, mais tranquila, pensando assim, na riqueza de ter mais tempo com a sua família, na riqueza de poder ter um estudo para o seu filho que você não consegue fazer, que você tem sonho que ele estude numa escola melhor ou um estudo melhor, é pensar nas riquezas do que você tem em volta. E não pensar naquela coisa de luxo, porque a gente tem que falar, vou investir na bolsa de valores, vou ganhar milhões de dinheiro, vou ficar rico. Não é isso. Então, eu acho que as pessoas tem que um pouquinho começar a mudar, né? Eu acho que isso vem dos antigos mesmo, né? Mudar esse paradigma um pouquinho, entender que isso é tão importante para a vida, para a família, enfim, para o futuro também, né? Meu, muito legal. E, cara, você falou algumas coisas que eu achei bem interessante, que é esse lance de crenças, né? A gente tem, muitas vezes, a crença dos nossos pais em muitas coisas. Eu aprendi esses dias, conversando com uma pessoa de autoconhecimento, ela estava falando um termo que eu nunca tinha ouvido falar, que eu achei que era até coisas tipo, sei lá, de fé. Era um negócio tipo assim, constelação familiar. Aí eu falei, o que é isso, né? Eu não estava entendendo. Aí eu fiquei com um pouco de preconceito. E era exatamente na conversa falar que as crenças dos pais, não na parte financeira, pode impactar as crenças até de decisões dos filhos para seguir o caminho Sim. da vida deles no profissional. Então, ela falou o seguinte: se o cara teve problema com o pai ausente, pode gerar um comportamento, sabe? Aí eu fiquei tipo, nossa, doideira. E aí ela falou que o conhecimento, autoconhecimento, não era o que eu achava que eu era, mas o que os outros acham que eu sou, né? Aí começou a abrir minha mente, falei, caraca, e essa parte de finanças que você fala tem muito a ver com a crença da forma que as pessoas têm um padrão de alimentação que ela herda dos pais, o padrão financeiro, às vezes que ela vai herdar, o padrão de profissão, e aí tem que tirar essa parada, né? Você tem que quebrar a... Quebrar, né, e viver num padrão, né, que aquilo foi imposto para você. Eu não estou dizendo que não é para você fazer uma faculdade, mas eu digo assim, se você fazer um exemplo aqui bem simples, né, se você fazer uma poupança para o teu filho até ele completar 18 anos, uma poupança que eu falo, um investimento, aí ele completa 18 anos, vai ter um valor lá na conta, você pode reinvestir esse valor e esse valor ser a renda dele do futuro e ele poder escolher fazer o que ele quiser. Então, isso começando, tipo assim, com R$ 100, com R$ 50. Então, eu acho que as pessoas, assim, têm tanto... Eu não sei o que pensa, né? Acha que a riqueza vai corromper, né, o ser humano. E pelo contrário, né? A gente não pode dizer que traz felicidade, porque isso não. Mas ela vai trazer as coisas mais fáceis para você na sua vida, né? Isso que tem que pensar.
Sim, cara, com certeza. Eu acredito que eu mesmo, assim, até gerando aí insight, se alguém assistir depois, ah, o café foi um exemplo meu. Eu sempre fui um cara organizado financeiramente no ponto de vista básico, que não era a organização de hoje ainda. O que eu quero dizer? Eu sou um cara organizado em dados. Por exemplo, fluxo de caixa. Só que eu não sabia ter objetivos, né? Tipo assim, aonde colocar dinheiro, essas coisas. É uma coisa que ainda eu tenho que desenvolver ainda uma habilidade mais aprofundada nessa parte. Uhum. Mas eu era um cara organizado, até mesmo você fez a ISO 9001, você aprende alguns padrões lá, eu comecei a aprender alguns padrões financeiros. Só que no café, a organização me gerou a possibilidade de investir em negócios. Só que quando eu fui pro negócio, eu vou comparar, eu não sei se você gosta de esporte, mas tipo assim, o profissional do esporte, ele é um cara que ele manja muito daquilo. E eu acho que o empresário, para ele se tornar empresário, ele tem que ser profissional nas finanças. Por quê? Eu era um cara que eu jogava bem nas finanças, e quando eu entro no mundo empresarial, velho do céu, que fluxo de caixa maluco, que varia, muita variação, tudo variável, quanta demanda de investimento, quanta demanda de várias coisas ao mesmo tempo, que aí eu comecei a ver que eu estava me perdendo lá. E aí eu vi que quando eu comecei a colocar em ordem a parte financeira do café, eu comecei também a aprender um pouco mais como colocar em ordem a parte da minha vida. Por exemplo, orçamentos. Eu não sabia o que, desculpa a palavra, mas que porra era essa? Tipo assim, o que é um orçamento para seguir? Tipo, eu não entendia, sabe? Eu não entendia o que é um orçamento. O orçamento do mês, eu não tinha essa parada assim no café, é isso que a gente vai gastar. Tipo, É que você não era praticava isso, não colocava isso ali na tua vida, na tua rotina, né? nem na vida eu tinha um orçamento que era o quê? Era a migué, era o controle de quanto eu gasto no mês. Eu não posso sair muito disso. Só que depois que eu entendi de orçamento um pouquinho mais, comecei a ver que não, tem uma meta, velho. Você não pode sair disso. Você tem que... Aí tinha as divisões, né? Que começaram a falar. Divide dessa forma. Aí eu fiquei tipo, cara, então tem gente que tá vendo esse papo aqui que talvez nem saiba o que a gente tá falando. Mas só para resumir, você ajuda exatamente a pessoa, tipo assim, o seu serviço é exatamente colocar a pessoa no padrão saudável, né? De vida, tipo, de vida financeira, tipo, você. Isso, É isso que você ajuda, se né? Isso, vamos supor, que nem você está dizendo aí. Se a pessoa está descontrolada, se ela não sabe por onde começar, se às vezes ela está até endividada, se ela tem muita conta em cartão de crédito, se ela quer investir. Então, enfim, tem pessoas até que ganham super bem, tem muito dinheiro, mas gasta tudo. Então, eu vou entender com aquela pessoa primeiro, né? Que é a mudança de comportamento em primeiro lugar. A gente trabalha um pouquinho essa questão da mudança do hábito, do comportamento, e a gente faz o planejamento financeiro. Então, a gente vai colocar dentro do orçamento dela o que ela gasta, até um limite, um teto limite para cada coisa, né? E outra, quanto que ela vai destinar para os investimentos, porque a gente também tem que se pagar primeiro, né? A gente não tem que gastar tudo e esperar sobrar para investir. Então, quanto daquilo vai ser destinado para um investimento? Quanto daquilo vai ser destinado para uma reserva de emergência? Quanto vai ser destinado para uma reserva de futuro, de uma aposentadoria? Enfim, eu trabalho a primeira pessoa entender o orçamento dela, entender quanto ela ganha e quanto ela gasta. Daí, entendendo quanto ela gasta, ela vai colocar ali, será que aquele padrão de vida dá para continuar? Tenho que reduzir um pouquinho o pé no acelerador, e dentro daquilo ali, o que ela pode estar fazendo ali como uma rentabilidade, fazer o dinheiro trabalhar para ela, fazer ela já poupar em alguma coisa. Às vezes a pessoa tem medo de investimento, mas eu dou algumas dicas onde ela pode estar colocando um lugar melhor do que a poupança, Ela né? Que tem ela possa medo, fazer ali. tipo, medo de investir mesmo no. Tipo, não conhece ainda, no caso, uma corretora, essas coisas, né? Uhum. Isso eu Meu, ensino tudo a pessoa também. muito legal. E é tipo uma oportunidade também que eu percebi para a galera que tá não só que já tem gente, é uma oportunidade até para quem já manja um pouco, mas é muito ocupado, né? Tipo assim, eu vejo que tem, vamos supor, a minha vida no café, que não é muito recente, não é muito tarde, isso aqui é recente, Uhum. cara, ela era totalmente tomada pelo tempo, porque eu fiquei preso no operacional. Então, quantas pessoas estão presas
no trabalho operacional, seja da profissão, ou presa no café, ou é médico, está preso na profissão medicina, e aí o cara não tem muito aquela energia para discutir sobre isso. Então, às vezes, um papo que você tem com o consultor, né, um investimento que você faz, você já vai ter talvez a visão completa, né? Uma oportunidade até para quem manja se organizar com quem entende ainda mais, né? É uma coisa muito Sim, legal. a mentoria, né, Rodrigo, ela é muito uma coisa muito que eu costumo dizer, ela é muito personalizada. Por exemplo, aqui eu tô dando exemplos, mas vamos supor que eu vou dar uma mentoria para você. A gente vai conversar, você vai falar todas as suas dificuldades e eu vou aplicar e você sua mentora, né, o teu suporte aí durante alguns meses, só para te orientar naquilo que você precisa. Então, é um pouco diferente quando a pessoa fala assim: "Ah, tudo bem, vê meus posts lá no Instagram, lá tem dicas de várias coisas, organização, investimento e tal. Uma coisa é a pessoa ver as dicas, uma coisa é a pessoa ver o que a gente está conversando aqui, ver um vídeo que eu estou ensinando, ler um livro é uma coisa. A mentoria é totalmente diferente. A mentoria é pegar na mão da pessoa e falar, ó, vai para esse caminho. Eu não vou dizer para a pessoa assim, ó, investe aqui, porque eu não tenho essa condição de falar, mas eu tenho como dar todo o suporte para ela começar a melhorar ali o controle dela. E de repente, por exemplo, tem pessoas que até me contratam para ficar uma vez por mês. Ah, Mari, sozinho eu não consigo, porque existe esse perfil. Existe perfil que não consegue executar sozinho, existe a pessoa que Nossa, precisa da de alguém, hora. né, fazer. Então, de repente, eu posso ficar. Tem perfis e perfis, né? Pessoas que caminham sozinhas, pessoas que precisam de alguém ali para orientar e sempre perguntar. Tem uma cliente minha que ela sempre tá ali. Todo mês ela me manda mensagem, Mari, olha, o meu caixa tá assim. Ela tem um centro de estética, é pequenininho, tudo, mas gera dinheiro, como é que fala? Movimenta dinheiro pouco ali, não é muita coisa. Mas ela me manda, Mari, ó, tá assim, você acha que dá para comprar? Você acha que não dá? Você acha que eu faço? A minha reserva sempre ela tá me perguntando porque ela não consegue tomar decisão sozinha. Ah, Então eu dou uma orientação. Então tem várias maneiras, né? Por isso que a mentoria ela é bem personalizada mesmo. cara, muito legal. As pessoas, eu percebi muito no network em si, que todo mundo é muito, de certa forma, no digital, no começo sozinho, né? Por quê? Posso estar errado, mas talvez você concorde ou outras pessoas concordem. Muitas Uhum. vezes a família não sabe o que é o marketing digital. Muitas vezes o seu marido, parceiro, ainda não entende o que é o marketing digital. Aí, cara, você se sente sozinho e você começa a fazer. Só que você começa a fazer sozinho, e é igual jogar futebol ou basquete, igual jogar basquete, sozinho. Você vai ficar bom arremessando lá sozinho. Só que quando você entra num grupo, em pessoas, grupo de apoio, você fica melhor. Então, a mentoria, de certa forma, para quem é empresário, igual centro de estética. Cara, falar real, fui empresário com funcionários, quase ninguém quer falar de problema com você. A maioria quer falar do que está ganhando, só coisa boa. E, cara, o empresário tem tanto conteúdo para falar, você pega qualquer empresário e você fala para ele, me conta suas dores. Velho, você Ah, tem uma lista de 360 dores que o cara todo dia se ferra com alguma coisa. É aquela crença limitante. Tem dois mundos. O que a galera acha que o empresário é rico, e muito rico e foda, e que tem tudo, exatamente. ostentação. E tem o mundo do empresário real que ele fala: tá, posso até ser rico, posso até ter muito, mas se eu tiver um erro, 1 milhão de endividamento, se eu tiver a Sim. pandemia, no próximo mês é um custo fixo de 27 mil, e acontecia comigo, meu custo lá no café eu tinha que pagar 25 mil todo mês. Funcionário, estrutura. Um erro que a gente deu uma vez lá, Os custos fixos são muito altos, né, para um cara, negócio, dependendo, né? funcionário principalmente, tipo assim, você tem um funcionário, se você tem uma equipe, você tem um café, 8, 10 pessoas faz de conta trabalhando. Velho, é o cara que lava, é o cara que limpa, é o cara que atende. Aí do nada você fecha seu café de um dia para o outro, porque teve a pandemia, não é assim, só deixa eu Não. mandar todo mundo embora. Primeira coisa que você olha e fala, até eu mandar embora já vão ser 15 mil que eu vou ter que pagar os caras, que eles estão. Rodrigo, sem contar que todo ano você tem que fazer o cálculo do 13º, das férias. Então, um Isso eu não funcionário não fazia vale nada. só um salário, ele vale três vezes Eu pegava mais. do caixa e o caixa sumia. Tipo, acontecia, caiu o teto uma vez na cafeteria, teve uma chuva em São Paulo, que a calha, eu não sabia, olha que louco. Você tem que limpar a calha a cada 6 meses.
minha calha entupiu de folha, teve uma chuva forte, transbordou o teto e caiu no forro, o forro caiu. A hora que aconteceu aquilo lá, eu falei, meu Deus, velho, quantos mil vai ser para arrumar, né? Só que o problema não era quantos mil era para arrumar, porque nem foi tanto, sei lá, 1.000 e pouquinho. O problema foi o tempo que o café ficaria parado, que era o tempo que a E gente as fatura vendas que por você dia. deixaria? Cara, foi 5 dias mais desesperador da nossa vida, sabendo que tinha funcionário e de, sei lá, você fatura todo dia 1.000, do nada cair, faturamento fechado, você fala, tá, agora é só delivery. O hábito de consumo do cara é ir lá tomar o café, ele compra o espaço, o ambiente, a conversa. E aí você vai meter o delivery, o cara vai falar, não, eu não quero isso. E aí cai para R$ 300 por dia, né? Você fala, caraca. Então, olha que louco, a sua cliente tem uma pessoa para bater bola, para falar das dores que ninguém quer conversar com o empresário, que ele tem um monte. Então, essa foi uma das dores que eu falei. E eu concordo que no network, quando eu comecei a fazer, inclusive com você, com outras pessoas, hoje eu consigo sentir que eu não estou sozinho no digital. Eu bato uma bolinha aqui de finanças, eu bato uma bolinha, igual quando você quiser falar de comunicação, as pessoas hoje estão fazendo comigo o seguinte, Rodrigo, preciso de um designer, quem você indica? E eu consigo indicar fácil, com portfólio, às vezes, com coisas rápidas, porque eu estou conhecendo gente e eu tenho, hoje, um acúmulo de capital de pessoas, né? Então, eu acho que é muito rico o contato com a pessoa, que é o que você está falando aí. A pessoa pode comprar você só para conversar de finanças e ter um puta desenvolvimento top. Cara, tá muito legal a conversa. Eu vou até fazer uma pergunta aqui que você falou de mentoria. Qual outros serviços você oferece também? Porque a mentoria é meio que pegar na mão e vamos fazer junto, né? Que eu aprendi um pouco dessa parte que falaram para mim, que eu já estou até criando um método meu aí. Então, eu comecei a entender o digital e falei, cara, eu tenho um método que eu posso usar, que é o que um pouco você está fazendo. Pegar a pessoa que quer fazer um plano, um projeto, aí o que eu percebi, ela está sozinha. Aí eu começo a colocar o passo a passo do que essa pessoa tem que fazer num cronograma, projeto. Só que eu percebi, quando eu converso com ela de novo, a gente cria mais atividades no programa e vai colocando prazo. E aí, desses prazos, vai saindo pequenas metas. E as execuções e os portfólios vão saindo. Então, ela começa a criar o produto dela, começa a mexer melhor o marketing digital dela. O que eu só estou fazendo? Só sendo o cara para ela bater uma bolinha junto, que é o que falta, saca? Então, esse método eu estou treinando, testando, vendo os resultados, e aí eu estou começando a ver que eu posso ajudar as pessoas a terem mais resultados ainda. E aí eu tenho o meu RH, né, de pessoas, você pode entrar depois, para eu falar, olha, quer finanças pessoais? Pá, conecta com a Mari. Legal. E aí eu estou vendo essa pegada. Então, mentoria e qual outro serviço que você hoje tem, se você tem, talvez no outro também, que não é problema não ter. Não, eu não tenho ainda, Rodrigo. Eu estou trabalhando como eu comecei o ano passado. Eu estou muito focada ainda, assim, em mentorias, porque quanto mais pessoas eu atender e mais, assim, experiências eu tiver, porque cada pessoa é muito diferente, a vida de cada um. Então, aí, para eu poder ter mais conteúdos até, para ir no futuro próximo, a ideia é fazer algum infoproduto ou também fazer algum curso online aí pelo Hotmart, daí, tipo, trabalhar com plataforma de cursos e e-books, alguma coisa nesse sentido. Mas para eu criar isso, eu acho que ainda eu preciso, né? Esse é meu projeto, estar em contato com as pessoas, resolver o problema das pessoas, ter resultado, e assim que eu tiver o resultado, aí eu posso criar o meu método, porque a ideia é eu criar um método para mim, né? Hoje ainda eu executo aquilo que eu estudo, mas eu quero executar também, fora o meu estudo, a minha experiência, né? Então, assim, eu posso criar uma coisa para mim. Mas futuramente eu quero criar, assim, alguma coisa relacionada a curso ou e-book, alguma coisa assim. Meu, muito legal. Eu percebi assim, até se você for fazer mais para frente, que eu aconselho você entrar no grupo depois, se você quiser, a galera que tá lá, eu não tô zoando. Tem cara que é designer, tem cara que é professor de física e ele tá criando o curso dele
no digital. E esse mesmo cara que é professor de física, ele tem uma loja de comunicação, de caneca personalizada, e tem só gente que está fazendo algo, pessoas que você chama para fazer uma reunião, ele abre a sua mente sobre essa área, por exemplo, copywriter. Outro dia eu aprendi sobre textos persuasivos, e-book, estou aprendendo sobre essa área. Então eu estou conectando, e de certa forma também a minha ideia é, mais para frente, também ter uma agência que eu tenha várias pessoas de confiança para fazer serviços que valem a pena investir, que o cara vai ter retorno, né? Para ser bem diferente. Só que isso é uma plantação. Só que sabe o que eu achei interessante? A maioria das pessoas lá, elas são como você, que tem uma habilidade de se comunicar, elas estão querendo crescer e tem mindset top. Então, só estar nesse meio já vale muito a pena, porque a gente fala de coisas que vão para frente. E não é aquela conversa que você fala, educação financeira, aí o cara dá um passo atrás. Mas o que é isso? Não, é assim, mas não é pirâmide. Então o cara começa a ir cada vez mais para trás, e lá não, lá é rápido. Você fala, tal, e você só vai evoluindo. E aí, a outra dúvida aqui, sobre essa parte de finanças. Você está dando finanças pessoais, ajudando as pessoas, mas realmente pessoal ou também empresarial, que também é um outro jogo, né, cara? O empresarial, eu vejo que ele tem, talvez dê para usar os mesmos métodos, mas eu vejo que tem um jogo mais diferente aí para você fazer uns cálculos mais cabulosos, planos mais longos, cheios de detalhes. Ou como que é o seu público? Então, o meu público, eu ainda não voltei para esse lado empresarial, mas assim, eu tenho ainda, como eu comecei, é muito cedo para mim também, a ideia é que eu divulgasse o meu Instagram ali e começasse a receber pessoas e ver que tipo de pessoa começasse a interessar pelo meu conteúdo. A ideia primeira foi essa. Só que assim, começaram a aparecer microempreendedores. A maioria das pessoas que eu atendi até agora, porque a gente fala assim, é muito, não é que é difícil, a gente pensa em escolher um nicho. A princípio, meu nicho era investimento, porque é uma coisa que eu adoro. Mas eu falo assim, não é eu que escolho o nicho, talvez o nicho vai me escolher. Nossa, porque nem sempre é aquilo que a gente, claro, não que eu domine tudo 100%, mas eu vou procurar cada vez mais me aperfeiçoar. Por exemplo, investimento era o que eu queria, mas assim, eu vejo que ainda é uma coisa ainda que está crescendo, né? O retorno do resultado, isso é um retorno um pouco mais demorado também, a pessoa vai ver a longo prazo, ela não vai ver, né, a curto prazo. Mas aí, o que começou a aparecer para mim foram empreendedoras, principalmente mulheres, né, que tem MEI, que são pequenas empresárias. E eu já consegui ajudar certas pessoas assim, não tinha pensado em focar, mas já me falaram, Mari, foca no empreendedor. Então, eu estou ainda crescendo o meu número de pessoas. Tenho pessoas normais que eu falo que não são, que são registradas, CLT, mas a grande maioria de pessoas que me procuraram até agora foram pequenos empresários. Então, é uma área que eu também gosto, né? Não peguei ainda nada muito maior, porque como eu comecei a divulgar agora, mas assim, eu vou deixar a água correr um pouco para me familiarizar com isso. Se for uma coisa que eu quero bater o martelo e dizer, não, agora eu quero focar nessa área e ir a fundo. Mas como eu tive experiência muito dentro de empresa, para mim é muito tranquilo essa questão, eu gosto, né? Eu sei as dores, né? Eu passei por 12 anos, né? Meus pais têm empresa no Paraná também, que eu ajudo a cuidar de algumas coisas, então são empresários, então, tipo, eu entendo um pouco da dor, assim. Então, acredito que é uma área que, quem sabe aí, no futuro eu me desenvolva, mas não tô focada nisso, mas se aparecer, claro que eu atendo. Cara, eu gostei muito dessa frase que você falou, do nicho, que às vezes a gente tenta escolher o nicho, mas você põe no mercado, te dá só um exemplo. O que eu fiz? Eu saí do café e eu falei, o que eu vou fazer? Minha história é semelhante à sua. Eu achei muito legal a sua história. Você falou o seguinte, teve uma parceria de marido e mulher, né? Vou ajudar e ser ajudado. E aí ele falou, mano, segue seu sonho, eu tomo conta dessa parte. Você tem ideia, não sei quanto tempo você está de relacionamento. Eu tô há 15 anos com a minha esposa. E quanto tempo você 6 anos só. Quanto?
3 anos. Cara, pode crer. Então, essa parceria, eu comecei a... Vários momentos do meu relacionamento, eu comecei a ajudar ela. E teve momentos que eu tive mais grana e teve momentos que inverteu as coisas. Ela estava sócia no café. Mas resumindo, para não perder o foco, eu achei legal a tua história de ajudar, porque eu trouxe para mim, para perto, a minha esposa, quando a gente chegou em Bauru, e eu falei, eu vou criar algo para corrigir todas as dores do café. Porque o café, eu não fechei ele porque eu precisei fechar. Eu fechei ele porque todas as mudanças que eu mapeei no projeto inteiro, que tinha que ser feito no café, envolvia uma mudança, mano, desde o público-alvo, os custos, o preço, reforma. Eu deveria fazer um novo café para reorganizar tudo aquilo. E eu nunca gostei de café. Eu entrei no café porque eu já criava sites. Então eu fui um cara que me iludi. Eu tentei criar uma startup que era de RH, antes do café. E eu criava os sites, já tinha minha equipe, fiquei com medo de alugar o prédio, e eu achei um café na OLX por 35 mil na crise lá da Dilma, há um tempo atrás, falei, velho, posso comprar esse café, eu tomo um café, fico a minha startup, coloco meus funcionários e Como se fosse vindo. só isso. Cara, perfeito, eu sou empresário, dono de startup e tomo café e chamo a galera. Em 2 meses eu já era cozinheiro, porque eu tinha que cozinhar, que tinha que entregar produtos. E aí, cara, 2 anos da minha vida, o café cresceu, eu virei cozinheiro, tinha minha equipe da cozinha depois, virei chefe de cozinha mesmo, delegando pra galera, treinei gente, as pessoas deram certo. Mas moral, aí eu pensei, meu, eu posso ficar a vida inteira aqui ganhando pouco, né? Trabalhando muito, 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 14 horas, ganhando 1.000, 2.000 reais, porque estava o custo todo errado. Uhum. Ou eu saio, pego a minha esposa, que ela está indo agora, saindo, se formando em São Paulo, em farmácia. Ela mandou currículo para uma grande empresa, conseguiu depois entrar nas 5 melhores empresas de transportador de remédios aqui do Brasil e fica em Bauru. E aí eu falei, tá, o que eu faço? Né? E aí eu vi todos os erros que eu não queria cometer de novo. Ficar preso numa cozinha, ficar preso num comércio fajuto que te dá status, mas não dinheiro. Então eu comecei a ver qual era a minha maior dor como empresário. Aí foi delegar. Era muito difícil delegar. E aí eu falei, vou criar uma empresa de procedimento operacional padrão, pegar um pouco da ISO lá, e fazer tudo digital. Por exemplo, se eu pego um café e eu faço como fazer uma tapioca, como fazer todos os pratos, e tiver todos os passos a passos, o cara que é novo do RH e entra, ele vai aprender rápido, e se o cara for vender o café, isso vai valer uns 10 mil a mais, falar que o café tem todos os procedimentos. Já tem o procedimento pronto. Exato. Aí eu comecei a fazer isso. Sabe qual foi a minha dificuldade? Gente boa para dar suporte no meu time. Eu falei, velho, quem que é o designer, o programador, front-end, back-end? Eu comecei a precisar de gente. Aí eu dei um passo atrás e falei, vou criar um RH. É o que você falou. Não é a demanda que você quer às vezes, mas você começa a ver que o mercado vai te direcionando para outro lado. E aí eu dei outro passo além ainda, que foi o de fazer network. Eu falei, se eu conhecer gente nova o tempo inteiro, eu coloco no RH, do RH eu tenho um monte de gente, dessas pessoas eu consigo criar esse projeto depois, e mais para frente eu abro até meus cafés, qualquer coisa, organizados demais com gente. Então eu dei vários passos atrás para começar. Então, para mim foi um prazer conversar com você. Ah, para mim De também. verdade, porque hoje eu sei que eu conheço alguém aqui que trabalha com consultoria financeira, que se eu precisar conectar você, pode ser um passo importante para eu conectar para outras pessoas. E talvez no processo nosso de desenvolvimento, eu possa também ajudar você com alguma coisa mais para frente, sabe? Tipo um site, Claro. com outros processos. E vice-versa. Quando tiver complicado a minha parte financeira, eu também posso fazer isso. E Pode me chamar. beleza. E a outra dúvida, só para encerrar para a galera, e vai dar 1 hora certinho de reunião. Eu vou falar real. Eu comecei no marketing digital faz uns 5 meses e até agora eu estava no processo de criação
depois eu fui para a validação. Eu estou validando coisas agora. E da validação, já eu já estou da venda, né? Que eu estou igual a você. Falei, vou começar a primeiro ter alguns depoimentos. E agora eu estou começando a pegar na mão das pessoas que estão comigo e a gente está começando a ir para um ritmo muito acelerado para o cara ganhar grana no digital. E aí, qual que é a sua fase hoje? Você está na fase de validação, né, dos seus produtos, ou da criação, eles já estão prontos, ou você já está vendendo, ou você já está até expandindo? Como que está a sua fase nessa Ai, fase? Rodrigo, é tudo muito novo. Eu falei para você, olha só, eu comecei, eu não fiz assim um planejamento tanto assim aprofundado com relação quando eu comecei. Eu simplesmente comecei publicando criação de conteúdo no Instagram sem intenção. Eu não tinha intenção de fazer mentorias ainda. Eu só Nossa. queria divulgar o meu trabalho. A minha ideia era assim, criar conteúdos no Instagram para ir criando autoridade de conteúdo para as pessoas começarem a conhecer o meu trabalho. E assim que eu finalizasse o curso meu de educação financeira, a informação que eu fiz lá com a Aline Sopper, aí sim eu começaria a divulgar mentorias. Mas o que aconteceu? Quando eu comecei a divulgar no meu Instagram, principalmente, que era o primeiro passo que eu estava dando ali de informações e conteúdo, começaram a aparecer pessoas querendo mentoria. Então eu falei assim, eu vou peguei muitas mentorias que eu fiz gratuitas. Eu fiz pro bônus, né? Então eu falei assim, não vou cobrar, porque eu vou fazer pro bônus primeiro para me desenvolver e depois. Então assim, fiz os pro bônus, desenvolvi, agora eu já estou na segunda etapa de vender a mentoria. Qual que é a ideia agora? Esse mês até o meu projeto é a criar o produto que eu falei para você, que eu estou em fase assim, de construção de e-book, de curso. Então, seria assim, já a terceira etapa para sair. Vou focar nas mentorias também, vou continuar, porque já tenho a rentabilidade também das mentorias, mas agora o próximo passo é focar num projeto para vender produtos, né, no Instagram mesmo. Então, Cara, seria o muito terceiro legal. passo. Olha, você teve sorte, eu vou falar que foi sorte, porque o que aconteceu? Eu criei o primeiro grupo, todos eles começaram primeiro para ter apoio. Aí, com apoio, eu virei uma máquina de fazer muitas outras coisas, porque eu tinha apoio de pessoas de áreas diferentes, cabeças diferentes, designer, programador, um ajudando o outro, todo mundo na mesma fase. Eu só alinhava a gente que eu queria no grupo que estivesse em criação e validação, que estava começando, sabe? E agora, eu já tenho dois grupos, um com 10 pessoas e o outro grupo com 10 pessoas também, que são separados esses grupos. Só que dentro de cada grupo, às vezes a gente faz reuniões. E, cara, tá começando a dar tanto certo os grupos que o próximo eu vou cobrar. E aí tem espaço ainda para o gratuito para você entrar. Essa é a real. Porque eu estou nesse prazo também de validação. E tem tanta coisa boa acontecendo no grupo de geração de conteúdo, de conexões, que está saindo muitos projetos para conseguir realmente fazer mais grana e com depoimentos, com tudo validado já que eu estou coletando dessa galera. Então eu queria saber o que você acha de fazer parte desse grupo, se você se interessa em entrar dentro dele. E é isso. Eu me interesso sim, pode me colocar lá para conhecer também as pessoas, né? Ter uma troca aí, né? De ideias também, que eu puder contribuir também, que eu puder ajudar. Eu acho que não é só, a gente aprende também, né, com as outras pessoas, mas a gente também pode ensinar. Mas eu tenho interesse sim. Cara, muito legal. E aí, eu vou, não se você autorizar, em 2 minutos eu só vou compartilhar a tela para mostrar que tem um portal dentro do grupo, mesmo que é gratuito, para você conhecer os membros. E aí você vai entender como que vai ficar a tua apresentação lá. Eu não fazia isso, é a primeira pessoa que eu estou mostrando a tela na reunião, porque eu percebi que todo mundo que entra, eu gasto um tempo de ter que digitar, explicando. Eu falei, já vou mostrar agora que já fica mais fácil, aí você já tem uma visão melhor. Ó, tô abrindo aqui, deixa eu ver. Você consegue ver já minha tela? Ainda não. Abriu. Beleza. Ela tá... Tô abrindo aqui. Moral, dentro do WhatsApp tem um grupo, tem um link na descrição do grupo, que eu vou deixar para você entrar, ver lá depois. Aí, esse é um portalzinho que eu criei dentro do grupo, onde eu organizo as coisas.
Uhum, Então, você pode dar uma fuçada nele quando você quiser, saca? uhum. Então, qual que é a ideia? Aqui, ó, membros para você fazer network. Lembrando Ah, que tá. todas as pessoas que estão dentro desse lugar aqui, elas passaram por network comigo. Então, elas Uhum. são pessoas abertas a você marcar uma reunião com ela, Ah, saca? Então, legal. se for fazer o trabalho que eu tenho que falar com 30 pessoas no Instagram, a maioria começa a dar desculpa, tipo, o que é Zoom? Ah, nem tem o Zoom, network. As pessoas nem sabem muitas vezes, só que geralmente de 30, 4 aceitam fazer a reunião comigo. Então aqui já está Aham. refinado, ó, já tem gente por áreas para você às vezes conversar. Então esse cara fala de comunicação, esse fala de Ah, que designer, esse é interessante. professor de física, mas ele tem uma loja de comunicação. Então eu pus aqui a hashtag. Você pode ver o Instagram dos caras. Esse é o grupo Uhum. 1. O grupo 2, provavelmente onde você vai entrar, tem aqui, esse cara ele é coaching e ele trabalha com RH, Que tem legal. loja de caneca, tem um método no marketing digital, esse é personal trainer no marketing digital. Tem o Moral, Instagram deles também, Rodrigo? tem todos aqui, ó. Você pode clicar Tá, que para a gente pode ver. entrar e seguir, né? Exatamente. Então, o que eu aconselho? Entra no grupo, vai vendo quem conversa lá, às vezes você entra para ver quem é o cara, o número dele aqui, ó. Você vê o número lá, você não tem Aham. o cara salvo, tenta ver quem que é, entra Eu no vou Instagram. aparecer aí, você vai colocar uma fotinha minha aí. Exatamente, a sua foto do Instagram, automaticamente eu coloco aqui. E aí, olha a inovação que surgiu. Esse aqui é o Leandro. A última entrevista que eu fiz, eu gravei e eu pus a entrevista com o Leandro. E aí que eu falei, meu, então quem tá vindo agora, igual você, já vai ter a sua entrevista aqui também, entendeu? Legal. E aí a pessoa pode acontecer de ver. Só que olha como é mais louco ainda. Dentro do portal, tem aqui as reuniões de network. Então, às vezes, a gente faz Hum. reunião, teve final do ano, reunião de planejamento, onde todo mundo falou como ia se planejar um pouquinho. 7 pessoas, 8 falaram. Então, aqui eu coloquei próximas reuniões, aqui Uhum. acessar a última reunião. Ficou gravado aqui os temas que a gente falou da última reunião, Aham. os membros que participaram, e aqui indicações que a gente falou, a reunião gravada está aqui, ó, para a Que galera. legal. Então, moral, imagina assim, se eu tenho esse controle da galera que faz parte do grupo aqui do network, quando tiver um evento seu e a gente quiser colocar, de repente, colocar você como uma mentora de finanças e eu gerar uma venda para você, eu falo, meu, vou fazer uma parceria aí, vou te vender, eu já tenho a sua Sim. apresentação, já tenho aqui a sua entrevista para as outras pessoas conhecerem, moral. É um ótimo vendedor que você está conhecendo aqui, que pode ter uma apresentação boa sua, e aí colocar a galera para fazer network. Se eu falar, olha, deixa a reunião gravada e todo mundo que fizer a sua mentoria pode se conhecer depois, com a apresentação de todos Uhum. que estão aqui. Então, Muito assim, legal. deixa eu deixar de compartilhar. Essa é a proposta que eu tenho, que eu vou cobrar mais para frente. Por isso que eu falei, esse grupo é Uhum. grátis para você entrar, vai ser grátis sempre para quem Uhum. entrou. Essa é a minha ideia. E a partir do momento que eu for fazendo outros, aí eu vou provavelmente cobrar um valor simbólico para ver quem está mais comprometido para fazer parte. Sim. E aí a ideia de relacionamento network é a gente poder fazer parcerias com o tempo a longo prazo. E se você quiser Uhum. um dia, por que não, ter um próprio grupo seu, ter esse mesmo esquema de portal a gente pode, você pode fazer por conta, que eu não ligo, ideias estão aí Uhum. para serem feitas, ou você pode simplesmente pedir ajuda minha, da minha agência que eu estou criando, e eu posso te ajudar realmente a fazer isso, e às vezes até valido com você. Faço Então, grátis para Rodrigo, validar. até o que você falou, eu tenho, sim, mais para frente, uma das minhas ideias também. Claro, né? Se surgir muita demanda de mentoria, por exemplo, esse mês eu já estou praticamente com a agenda fechada, em janeiro eu não consigo pegar mais ninguém. Mas a ideia é que, se caso comece a aparecer muitas pessoas, a minha ideia também não é pegar tantas pessoas individuais, é começar a montar grupos. Então, não sei, de repente esse tipo de trabalho teu aí achei muito interessante para trabalhar com mentorias em grupos, que eu acho que é bacana também. Então, assim, Claro. claro que mais para frente uma ideia, mas eu sabendo que você já faz isso, uma hora assim, até trocar uma ideia com você para fazer nesse formato, que eu achei muito legal.
Cara, legal, dá para a gente fazer sim. E aí, olha como eu sou um vendedor marqueteiro. Dessa parte que você falou, a gente pode entrar num outro programa, que é o mais para frente, que é o programa de reuniões particulares comigo, que é uma mentoria voltada para realmente extrair esses projetos que estão parados digitais. Como eu tenho pessoas, né, e eu estou me relacionando todo dia com um monte, eu posso organizar esse cronograma com você e Uhum, já validar esse serviço que você quer junto com os meus. Por exemplo, uhum, para mim seria excelente eu falar, pô, a gente criou um modelo de grupo de mentoria que tem uma apresentação da pessoa, de repente com a sua estratégia mesmo de buscar pessoas para te conhecer. Cara, uhum. parece simples o que eu faço, mas tem toda uma métrica por trás, desde a comunicação, da Sim. forma que eu chamo a pessoa para o grupo e fora os valores que eu vou gerando dentro do grupo. Então, você pode tanto aprender de tabela ou falar, Rodrigo, vamos marcar uma reunião sim e a gente dá esse próximo passo para chegar nisso. Porque quando tiver um resultado seu, aí eu vou falar, opa, eu acho que desse resultado está saindo um serviço. E isso também não é Sim. de um dia para o outro que eu aprendi. Eu empreendo desde os 15 anos, vendo, coordenador de vendas, dono de empresas. Então eu sei que você é top porque você também passou 12 anos numa empresa. Então não dá para Sim. falar que você não teve know-how. Você investiu em cursos que aprendeu a gestão por trás, aprendeu a fazer as finanças e agora está indo para o marketing. E trabalhou com RH ainda, que eu fiquei super curioso, que é um projeto que eu também estou tirando. Nossa, RH eu amo. Velho, RH, depois a gente tem muita coisa para conversar, mas como eu falei, o relacionamento ele vem com. Sim, A gente vai crescendo com anos de conversa, com tempos, sim. mas o RH, eu vi que esse mesmo modelo de apresentação dá para criar o mesmo currículo digital que eu já tentei fazer lá atrás e é mais complexo, só que tem gente que está querendo, como eu posso dizer, ensinar as pessoas a se comunicarem para gravar vídeos, ensinar elas a gravarem vídeos falando delas e dos vídeos colocar num currículo com portfólio. E aí Olha. o RH vai conseguir contratar de um jeito mais assertivo. Só que isso leva um tempo. Então, se você for trabalhando com Sim. RH, isso pode ajudar. Mas o que eu vejo que tem projeto com você, eu sei que todo mundo que está em finanças pessoais, chega um momento que tem que fazer renda extra. Então, se você tiver uma boa networking comigo, com pessoas que são experts em outras áreas, ou que estão se tornando experts, você consegue, às vezes, ajudar esse cara que tem renda extra a se conectar para um grupo meu, que vai Uhum. ser pago mais para frente, talvez Sim. um R$19,90. Estou pensando aí qual vai ser aquela taxinha para o cara entrar. E aí lá ele vai poder ter essa bate-bola com várias áreas para ele poder fazer renda extra, sabe? Uhum. Virou uma estratégia hoje muito legal lá com o designer. Eu te conto depois, que é a estratégia de livros. Já viu livros associados, que você se torna associado à Amazon para fazer renda Ah, eu extra? sou afiliada da Amazon. Cara, olha a estratégia que do nada saiu uma discussão. Eu gravei um history falando de um livro, criei esse link da Amazon, coloquei um destaque meu, loja de livro, e aí eu falei, quer comprar? Clica lá no destaque loja de livro. Da loja de livro, um designer falou, cara, criei um carrossel, e desse carrossel a gente entendeu como fazer para o cara ler o carrossel inteiro. Está me ouvindo ainda? Vai cair a Tô. reunião. Putz, deixa eu pegar aqui o. Não, eu tô te ouvindo.